esperar todos entrarem. A paz de Deus a todos. Paz de Deus a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira live aí, live motivando, onde estaremos juntos aí com alguns irmãos participando dessa live. Só lembrando a todos que essa live não tem nada a ver com religião, é uma live própria, tá? Por mais que nós frequentamos alguma determinada religião, alguma determinada denominação, mas não tem vínculo nenhuma com nenhuma denominação. É uma live para nós abrirmos aqui. Essa live, o Senhor deu a graça de colocar no nosso coração esse desejo de nós abrir essa live, para que alguns irmãos, assim como foi convidado hoje um servo de Deus, na próxima sexta-feira pode ser chamado outras pessoas também para participar. Vamos estar contando algumas coisas que Deus fez na vida dele, que vai servir como motivação também, né? É mais uma conversa. Se Deus der a graça também, o servo de Deus hoje participante é músico, também vai tocar alguns hinos para nós. Então nós vamos se alegrar na presença de Deus, tá bom? Peço a todos aí que compartilhem essa live. É um quadro que Deus colocou no nosso coração, esse sentimento, para que nós possamos levar alegria aí para quem estão com o teu celular em mão, assistindo essa live também, possa se sentir motivados a continuar correndo atrás do seu sonho, dos seus objetivos, seja ele qual for, numa vida material ou até mesmo na vida espiritual. Então, compartilhe essa live, tá bom? Vamos chamar aqui o nosso irmão hoje, nosso irmão Tiago, né? Nosso irmão Tiago, eu falei que é de uma cidade, mas ele é de outra. Vou colocar o servo de Deus aqui, vamos ver que já está pronto aqui. E ele vai se apresentar mais para vocês também. E vamos conversar um pouco hoje aqui nessa live. Quero ver com vocês aí se tá ok o som, se tá tudo ok. Me avisa aí através dos comentários, tá bom? Prazer, meu irmão. Amém! Como que tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O irmão tá ouvindo bem aí? Tá ótimo. E você? Tá bom o som. Os irmãos Tá que estão bom? participando aí, as irmãs também, comenta para nós aí nos comentários se tiver um pouquinho ruim o som, o áudio, para nós ter uma noção também, para poder participar. Bom, irmão Thiago, primeiro eu tô feliz demais, né? Vamos assistir alguma live aí que Deus deu a graça de fazer com o Rômulo e com algumas outras pessoas também. Mas essa live, esse live motivando, através de algumas lives que nós frequentávamos, assistia também, chegava para nós algumas mensagens no direct. Pessoas que estavam desanimadas em questão da aulinha, em questão de congregar, devido a essa pandemia também. Acabou entrando um desânimo muito grande. Uma pessoa não estava mais motivada para fazer nada. Tinha até pessoa que chegou a conversar comigo que até dentro de casa, algumas coisas não estava tendo mais ânimo para fazer. Então aí, Deus colocou no meu coração o sentimento de fazer uma live motivando. Ah, mas como assim uma live motivando? Nós não temos nada aqui preparado. Vamos aqui abrir e conversar. Nós temos certeza que em cada história possa ser motivando um ao outro também. Só lembrando que, se o irmão permitir, essa live ficará também salva aqui no meu Instagram. E também nós vamos avisar para o povo que não tem vínculo, como anunciei, com nenhuma denominação. Como é que nós frequentamos uma, mas aqui é uma coisa mais própria, mais coisa nossa mesmo. Nós conversarmos e levar alegria para o povo. Bom, já falei demais. Irmão Thiago, se apresenta aí. Perdoa que eu errei a cidade, mas hoje o pessoal vai ficar sabendo. Imagina, tem que perdoar não. Imagina, fica tranquilo. Eu não sabia que você era de Cubatão, né? E eu acho que em uma das lives que eu vi você falando, salvo engano, não tenho certeza. E eu falei, nossa, que bacana. Desculpa a minha pergunta, você tem quantos anos? 30. 30? Eu sou quase 7 anos mais velho que você. Mas com essa carinha de 22 aí? Ah, eu tenho até a barba branca, eu já. Como aqui que você faz? Aqui na câmera esconde um pouco, mas tem alguns fios de cabelo branco. Pai do céu, tem alguma coisa errada comigo, não é possível, viu? Então, eu sou nascido no Guarujá, acho que você não sabia, né? Não. Eu passei a minha mocidade praticamente toda no litoral. Eu morei em Santos, morei em São Vicente, depois morei no Guarujá, né? Mas fui criado muito tempo no interior, na cidade de Itapetininga, próximo a Sorocaba, Tatuí. A minha família todas estão por lá, né? Todos os meus familiares.
Mas eu tenho uma história muito bacana, assim, na minha vida como moço, na minha vida como cristão, e até na parte musical, na Baixada, né? No litoral. Eu já fui em Cubatão, já passei por Cubatão, mas fui pouco. E daí eu achei muito interessante, a hora que eu soube que você era de Cubatão, eu falei, que coisa, rapaz, que legal, né? Quando eu batizei na Central do Guarujá, né? Foi o meu batismo ali, enfim. Mas fiquei muito contente de saber que você é do lado da minha terra natal, né? Isso é bacana. Eu como deu para você perceber, eu já dei uma boa rodada, né? Eu já morei em vários lugares aí, o Senhor, assim, Deus achou graça que fosse assim na minha vida com a minha família. E passei pelo Rio de Janeiro, ficamos 5 anos no Rio, muita coisa bacana aconteceu na minha vida com a minha família lá. Daí do Rio nós fomos para Curitiba, né? Ficamos algum tempo ali em Curitiba, né? Por isso que você viu, falou que era de Curitiba, né? Ficamos um tempinho lá. E agora é recente, né? Tem exatamente... vai para 5 meses que nós estamos aqui em Fortaleza, né? Surgiu uma... é bem recente essa mudança, né? Eu acho que essa mudança de todas, assim, foi a mais desafiadora, né? Porque quase saindo do país, né? Lá na ponta do mapa, assim, né? E foi por intermédio da música, né? Como a nossa live tem uma conotação musical, né? Foi por intermédio da música que surgiu essa oportunidade de chegar aqui em Fortaleza, né? E a música, olha, a música, ela já me levou para muitos lugares, sabe? Já me levou para muitos lugares. Bom, de uma maneira bem assim resumida, eu comecei a estudar a música dentro da igreja, né? Como muitas pessoas, né? Eu iniciei os meus estudos. Meu pai é músico, meu pai é trompetista. Tive uma influência muito grande por intermédio dele. Minha família, tem um tio meu que mora na cidade de Itapetininga, que é extremamente musical, né? Que é como se fosse um pai para mim. Ele é irmão do meu pai. Eu cresci vendo ele e meu pai tocando, né? Então eu falo assim que foram as minhas principais referências assim com a música, né? E o meu pai, ele era músico militar, mas sempre amou estudar, assim, sempre teve muito prazer de estudar música, enfim. E logo que ele viu, inclusive eu comecei com o trompete na igreja, né? Comecei, só que não ia. Eu era muito novinho, tinha 8 anos. Eu ganhei, na época, meu pai me deu de presente o Pocket, aquele trompetinho pequenininho. Na época podia ainda tocar aquele instrumento. Hoje parece que já é já não pode mais. Com a orientação do manual orquestral da igreja já não pode mais, né? Você tá me ouvindo? É que eu não tô conseguindo te ouvir. Eu mutei um pouco para poder ficar melhor. Então tá bom, tá bom. Aí eu comecei com trompete, mas não ia de jeito nenhum, sabe? O meu tio tá aí, tá na live, o Reginaldo Ramos. Ô tiozão, também te amo, saudades. Bem-vindo aí, mais uma. Meu tio atualmente é cooperador de jovens lá em Itapetininga. Olha, que glória. E daí, então, enfim. Aí o meu pai, eu comecei no trompete, mas não ia. Eu tinha muita dificuldade. Digamos que a didática em casa era um pouco meio complicada, assim, né? Meu pai era meio linha dura ali, né? Daí aquilo também já me deixava um pouco meio pra baixo. Assim, eu falei, pô, eu não consigo tocar esse negócio aqui, né? E foi quando daí eu falei pra minha mãe que eu não queria mais tocar trompete. Falei, não quero mais negócio aí não. Dela, filho, mas como que você vai falar pro teu pai? Eu falei, eu não sei, 8 anos, hein? Falei, não quero mais. Dela, mas o que você quer fazer? Eu não sei, eu não quero. Aí, pra me livrar do trompete, falei pro meu pai que eu queria violino. Falei, quero violino agora. Aí meu pai, violino? Meu Deus do céu, se no trompete não foi violino, piorou, né? Motivação, ó. Boa. Essa aí. Mas meu pai é maravilhoso, eu não posso reclamar dele não, porque ele foi o meu principal incentivador, né? Mas ele tinha o jeitinho dele de abordar, né?
Daí, por fim, comecei a pegar gosto no trompete, as coisas foram, né, caminhando, peguei a gosto no violino, e as coisas foram caminhando, e quando meu pai percebeu que realmente eu tinha um amor, tinha realmente uma ligação com o violino, né, aí ele me colocou dentro do Conservatório de Música na cidade de Itapetininga, onde nós morávamos na época, né. E daí eu comecei a estudar, daí foi onde eu tive a primeira experiência musical fora do âmbito da igreja, né? Que daí já é uma outra abordagem, é uma outra realidade, uma outra proposta, né? Mas até então, era muito criança, então não tinha pretensão nenhuma de seguir carreira com a música. Ah, vou seguir como profissional. Uma criança, né? Então, eu queria me divertir fazendo música, né? Só isso, né? E as coisas foram acontecendo. Claro que que a nossa live ela tem aí uma linha, né, mais explicar para as pessoas, né, um pouquinho da minha história com a música, né? Mas querendo ou não, eu tive uma influência muito grande da parte de Deus na minha vida. Eu não posso deixar de falar isso, não posso deixar de expressar isso. Se eu não, eu me sentiria muito mal em de repente dar glória apenas para o meu pai, para minha família, que sempre me incentivou muito, ou de repente pela oportunidade de estudar, de me esforçar. Sempre tem isso. É importante as pessoas entenderem, né, que sem esforço nada acontece. Nada acontece. A dedicação é tudo. Às vezes a gente fica esperando um milagre acontecer. Não que eu duvide, não duvido, né? Justamente porque eu alcancei uma obra muito bonita da parte de Deus na minha vida com a música, né? Que eu não tenho dúvida, né? Que foi um movimento espiritual, né? Mas depois disso, eu acredito assim que Deus nos dá o dom, Ele coloca dentro do nosso coração, só que essa pedra preciosa, ela precisa ser lapidada dia após dia. Seria muito fácil Deus chegar e simplesmente, por osmose, acontecer alguma coisa e você sair fazendo tudo assim. Deus não é assim, né? Não que Ele não possa fazer. Sim. Ele tem os propósitos dele, né? Eu costumo dizer assim, que mas você não acredita que de repente um irmãozinho, uma irmãzinha possa aprender dessa forma? Claro que acredito. Se for num lugar onde não tem ninguém para ensinar, não tem acesso a um estudo, não tem acesso a um conhecimento, não tem, e a pessoa tem uma sinceridade no coração de servir a Deus com a música, por que Deus não pode fazer um milagre e a pessoa da noite podia aprender a tocar? Eu acredito. São propósitos, né? São um contexto totalmente diferente. Agora, quando se tem a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de buscar a informação, seria muita prepotência de nossa parte olhar para o céu: ô Senhor, meu filho, você já tem tudo na mão. Pega, estuda, se aplica, se dedica. Você quer o quê? Que eu desça aí e estude para você? Então, Josué, né? Josué estava preocupado em conduzir o povo, mas ele falou para ele: só esforça, só tem esforço, com ânimo, que o resto eu vou te ajudar. Vai, velho. Ele falou para ele: cruza o braço, fica de boa. Fica de boa aí que eu vou fazer tudo, né? Não, ó, você andou com Moisés. Você viu tudo que Moisés fez? Que eu fiz por intermédio dele? Viu, né? Você duvida do meu poder? Não, senhor. Então, meu filho, diga pro povo que marche. Vai lá. Né? Então tá bom. Então, a gente pode dizer aí já para começar a live, né, pro povo: povo, não desanima não, marcha. Tem que marchar, né? Não pode baixar a cabeça. Porém, enfrentei muitas dificuldades, não nasci num berço de ouro. Quem me conhece sabe disso. Vim de família humilde, somos de família simples, famílias batalhadoras, né? E muita coisa que, graças a Deus, eu consegui alcançar na minha vida foi com lágrimas, com choro, foi ali orando, foi... Só que eu aprendi uma coisa, Éder. As pessoas precisam aprender a visualizar. Se elas não se visualizarem fazendo algo, não acontece. Entende? Elas precisam se visualizar. Eu lembro, indo um pouco mais adiante assim, eu lembro que quando eu morava em São José do Rio Preto, minha esposa é de lá, eu casei lá, minha primeira filha nasceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo,
né? Eu trabalhava num projeto de música, projeto Guri, e eu dava aulas em dois polos. Eu dava aula no polo de São José do Rio Preto e dava aulas num polo do Guri em Novo Horizonte, que é próximo de São José do Rio Preto ali. Acho que, não tenho certeza, mas que 80 quilômetros mais ou menos, não tenho certeza agora. E eu me lembro que eu quero dizer com visualizar? Eu me lembro, eu tô pulando, viu? Eu trabalhei 3 anos dentro de uma empresa. Depois de ter tido acesso à música, ter tido experiência com a música, ter estudado. Quando eu fui embora para São José do Rio Preto, eu não conhecia ninguém na parte musical, né? E tem as escolhas da nossa vida. Eu casei cedo, né? Casamos cedo, eu e minha esposa. Deus preparou assim e sou feliz. Não tenho reclamação nenhuma com relação a isso. Sou muito feliz, agradeço a Deus pela família que Ele me deu, né? E falo que a minha esposa entrou na minha vida para me ajudar a galgar oportunidades que talvez se eu fosse solteiro eu não teria alcançado, né? Então, trabalhei dentro de uma empresa. Quando eu fui embora para São José do Rio Preto, parei com música, né? Só que eu sentia muita tristeza. Eu trabalhava dentro daquela empresa, eu sentia muita tristeza no meu coração. Porque quando eu tinha 16 anos, eu escutei se você me dá liberdade, é quase que inevitável, tá? De não comentar dessa forma, mas eu escutei uma profecia quando eu era jovem, no Guarujá. Tinha 16 anos. Né? E essa profecia, o Senhor se usou de um irmão e falou que me via, né, segurando um canudo na mão, que me via dentro de uma escola de música, que me via tocando para muita gente, que me via dentro de uma universidade de música, e nunca me viu na vida assim. Aí eu, nossa, né, amei, né, guardei aquilo no meu coração, o tempo passou, né, aí eu estava dentro de uma empresa, né, estava dentro da empresa e eu perguntava para o Senhor, falava, Senhor, por que o Senhor permitiu de eu gostar tanto da música, de eu amar tanto a música? Né? E aquela pregação lá atrás, quando eu tinha 16 anos, que eu ouvia assim, será que não foi o Senhor? Né? Mas eu senti tanta alegria naquilo. Será que não foi? E foi. Olha, foi 3 anos dentro dessa empresa, viu? 3 anos dessa empresa. Aí, isso é uma coisa importante. As pessoas terem amizade com boas pessoas, terem amizade com pessoas que agregam na nossa vida, seja no contexto espiritual, seja no contexto profissional, intelectual, mas pessoas que realmente agregam na nossa vida, né? Que são verdadeiras, que nos ajudam, né? Mas que agregam. E eu conheci um grande irmão, amigo, eu tenho ele como um irmão para mim. Atualmente ele está nos Estados Unidos com a família, né? Um grande músico, um excelente professor. Eu conheci ele lá em São José do Rio Preto, ele me viu tocando e me elogiou, falou muita coisa para mim assim, e falou, cara, você está trabalhando numa empresa, nenhum demérito. Ele falou, mas você é muito talentoso e tal, e você deveria... Daí eu falei, eu tinha um violininho simples, um violino nacional, um arco chinesinho, nada demais, né? E ele falava assim, né, me elogiava e me incentivava. Aí eu falei, pô, ele tá sendo muito bonzinho comigo. A gente chama de crenças limitantes, né? A gente cria algumas crenças limitantes dentro de nós, né? A ponto de não conseguirmos enxergar muitas das vezes o potencial que está dentro do nosso coração, né? E que Deus coloca dentro de nós. E alguns dentro da igreja tem aquela... a gente tem que tomar cuidado, como fala, né? Mas tem aquela falsa humildade de que, eu, né, que não sei o que, eu, isso, o que. Não, irmão. Você reconhecer a sua capacidade, o seu potencial, isso não tem nada a ver com falta de humildade. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Verdade, verdade. Vou pegar o fone aqui rapidinho, porque o Vigil ligou o som aqui. Calma aí. Tá bom. O fone. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Vigil ligou o som aqui, só Deus. Mas pode continuar. Não tem problema. Tem problema. Enfim, aí esse irmãozinho, cara, ele me ajudou demais, assim, me incentivou muito. E daí eu conversava com a minha esposa, buscamos de Deus, claro, né?
porque eu já tinha minha filha era bebezinha, né? Eu falei, poxa, saí de uma empresa agora para voltar a trabalhar com música, eu tava parado de estudar. Eu pensava, pô, para eu dar aulas eu preciso voltar a estudar, como que eu vou dar aulas, né? E no projeto eu tinha que dar aulas, eu não tinha experiência nenhuma. E eu falei, meu Deus, como vai ser isso? E, enfim, resumindo, a oportunidade chegou na minha vida. A oportunidade chegou na minha vida, eu saí de dentro daquela empresa, pedi as contas para ser registrado no projeto que eu fui indicado para trabalhar lá, e Deus foi tão maravilhoso que logo que eu entrei, surgiu a oportunidade de eu retomar as minhas aulas de violino com um professor maravilhoso, foi um cara que fez a diferença na minha vida, é um big de um violinista, é nosso irmão na fé, é um violinista top, né, uma referência para mim e para muitos músicos aqui do Brasil, também está nos Estados Unidos, e me ajudou demais, que eu tenho a honra de falar aqui, eu tomo até a liberdade, que foi o professor Marcelo Soares. Na época ele era espala da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, daí logo na sequência ele foi embora para São Paulo, a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, chamou ele para tocar, e enfim, ele ficou por lá. Enfim, mas foi uma pessoa assim que o tempo que eu estudei com ele ali fez uma diferença gigantesca na minha vida, gigantesca. Depois daí, como eu te falava, eu dava aulas em Novo Horizonte, saía de São José do Rio Preto, ia até Novo Horizonte, só para as pessoas entenderem um pouquinho. Eu morava em São José do Rio Preto, ele dava aulas para nós, para mim e para os demais alunos, numa cidadezinha chamada Monte Azul Paulista, né? Que ficava quase sentido Ribeirão Preto. Daí eu ia até Monte Azul Paulista, porque a gente fazia aula de graça com ele lá, porque era um projeto, aí a gente tocava na camerata desse projeto, né? Não recebia, mas em troca a gente recebia aulas, né? Então nós tocávamos, agregávamos na camerata, tocávamos, fazia aula com ele, enfim, então eu saía, ia até Monte Azul Paulista, fazia aula com ele, eu era o primeiro a fazer aula, porque no mesmo dia eu já viajava para Novo Horizonte, porque eu dava aulas lá. E depois, no final do dia, eu voltava para São José do Rio Preto. Ó, correria. Não tem mamata. Sabe? Foi facinho. Quem conhece a minha história, tem muita gente que conhece a minha história, amigos, sabe disso. Sabe de onde eu saí, sabe muito bem como foi a minha vida com a música, né? E então, era essa correria gigantesca. E daí depois Deus me deu a oportunidade, eu peguei um carro, comprei um carrinho, daí eu ia de São José do Rio Preto para Novo Horizonte dar aulas nesse carro. Eu colocava um CDzinho que tocava o concerto de Mendelssohn, né? E ficava tocando aquele concerto assim, e nossa, eu viajava até Novo Horizonte ouvindo aquela peça, e as lágrimas escorriam nos meus olhos assim, né? As lágrimas escorriam, eu me visualizava dentro do palco tocando. Eu ficava imaginando eu solando aquele concerto. Por isso que eu falei que o poder da visualização, ela tem um poder. A gente chama de fé. A gente chama de fé. A fé fala que é aquele sentimento de algo que você não vê, que você não palpa, mas você acredita que aquilo vai acontecer. Essa é a fé, né? E assim eu viajava. Toda vez colocava o CDzinho, eu nem via chegar, só pra você ter uma ideia. Eu falo que é Deus que guarda a gente na rodovia, que eu tava dirigindo assim, e tinha vezes que eu nem percebi que eu já tava dentro de Novo Horizonte, assim. Falei, gente, eu nem prestei atenção no trânsito, de tanto que eu viajava na música, na peça, né? Daí Deus tomou um caminho e preparou de nós irmos embora para o Rio de Janeiro. Fomos embora para o Rio, lá Deus preparou uma faculdade para mim, se usou de pessoas maravilhosas que me ajudaram demais, sabe, na faculdade, que foram pessoas, foram anjos assim que Deus colocou na minha vida, que me ajudaram a alcançar esse objetivo, que eu sou grato a Deus e grato a essas pessoas, né? Tem um irmão, cadê? Tem um Júnior, Júnior Sena, queria saber do Thiago até que ponto a faculdade de música traz conhecimento prático, dá para evoluir fora da faculdade. O Júnior, esse brother aí, a gente se conheceu em Itapetininga, onde eu morava. É um irmãozão que Deus me deu.
Esse menino aí, ele teve uma influência muito grande no meu sucesso na faculdade, que eu tava falando. Esse é um dos anjos que Deus se usou e me ajudou demais, né, Junião? Brother, te amo, saudades, meu irmão. E aí fui pra lá, fiz a faculdade. Resumindo, no final da faculdade, Éder, surgiu uma oportunidade, alguns irmãozinhos amigos que eu fiz lá no Rio, eles simplesmente foram e montaram uma orquestra, né? Montaram uma orquestra com quase 60 músicos, né? Na faculdade de música você faz, no final da faculdade, você faz o TCC, que a gente chama, né? Nos outros cursos a gente chama de recital de formatura. Então tem um programa que você tem que tocar, tem uma banca de professores que te assiste, e você toca e eles te avaliam, né? Ali é a tua nota, é o seu trabalho de conclusão de curso, né? E uma das peças que o meu professor na época, minha professora na época, pediu para eu tocar na minha faculdade de conclusão foi justamente o concerto de Mendelssohn, que eu tanto ouvia quando eu morava no interior e ficava viajando. Eu ficava assim, né, pensando, meu Deus, né, como, né, que oportunidade, que legal, beleza. Aí, da noite pro dia, um irmãozinho amigo meu do Rio montou um grupo no WhatsApp e chamou um monte de brother, cara. Por conta dele, assim. Ele falou pra mim, Thiago, por que você não faz o teu recital de formatura com orquestra? Eu falei, tá louco, cara, nem experiência de tocar na frente de uma orquestra eu tenho, imagina, fazer uma coisa dessa. Quem sou eu? Falei pra ele, as crenças limitantes. Quem sou eu? Imagina, dele. Aí, beleza, ficou por isso mesmo. Passou a noite, um dia eu acordo de manhã, pego meu celular, assim, antes de ir trabalhar, peguei meu celular, tinha um grupo, né? E um monte de gente, e esse irmãozinho fez um convite para quase 60 músicos, amigos, para montar uma orquestra para me acompanharem no meu recital de formatura. Eu falei, cara, tá maluco? Imagina, eu vou tocar, né? Resumindo, Éder, no dia do meu recital de formatura, eu estava em cima de um palco, com uma orquestra enorme, e eu solando o concerto, entre acertos e erros e nervosismo ao mesmo tempo, tava lá o Thiago tocando a peça, né? E no final, quase no final da peça, do concerto, né, a hora que eu estava terminando, é como se Deus tivesse me levado lá atrás. Deus levou a minha lembrança lá atrás, eu viajando de São José do Rio Preto para Novo Horizonte, ouvindo um concerto e eu visualizando, né? Como se eu estivesse lá dentro daquele CD tocando, né? E daí, de repente, uma emoção muito grande me tomou. Uma emoção muito grande. A hora que eu terminei assim, eu chorei muito lá em cima do palco, assim. Chorei muito, né? Os amigos meus. O Júnior, esse brother que tá aí, ele tava no meu recital, ele te confirma isso. Chorei muito, assim, fiquei muito emocionado, porque eu lembrei e vi que realmente o Senhor, ele sonda os nossos corações. Ele sonda a nossa mente, né? E eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de tocar aquele concerto com uma orquestra, imagina, né? E assim, os amigos montaram, eles montaram a orquestra, ninguém cobrou R$1 de mim. Ah, não, vamos cobrar para acompanhar. Não, foi tudo na amizade mesmo. Foi na amizade, assim. Então foi uma experiência incrível. Eu falo que a minha vida, Deus marcou demais, né, no Rio de Janeiro. Né, e as coisas foram acontecendo, várias oportunidades surgiram. Daí depois eu fui para Curitiba. Daí eu tive a oportunidade, como músico convidado, não músico fixo da orquestra, mas tive a oportunidade de praticamente realizar quase 2 anos de concertos com a Orquestra Sinfônica do Paraná, né? Uma orquestra maravilhosa lá que tem em Curitiba, no Paraná. E como músico convidado, tocava com eles, e foi 2 anos direto, assim, né? Normalmente, quando você é músico convidado, a gente chama músico de cachê, né? Então, a gente entra para complementar a orquestra. E às vezes nem sempre chamam, assim, chamam uma vez, daí demora muito. E graças a Deus eu tive a oportunidade com outros amigos de praticamente realizar durante 2 anos seguidos aí concertos com a orquestra. Foi uma experiência incrível. E eu lembro que hoje ainda no instituto que eu trabalho aqui, eu comentei isso com os meus alunos.
Eu falei, olha, uma das primeiras vezes que eu toquei com orquestra profissional, eu me lembro até hoje que eu estava lá sentadinho, tocando, aquela emoção incrível, né, no meio da orquestra, o teatro lotado, assim, e quando terminou, né, o concerto, todo mundo levantou para agradecer, né, o público aplaudindo, eu me lembrei da pregação de quando eu tinha 16 anos, ó, você ainda vai tocar para muita gente, né, ainda vai tocar para muita gente. De novo, tive que ficar engolindo seco lá, porque as lágrimas vinham nos olhos, assim, em cima do palco eu tocando e segurando para não chorar de emoção, assim, Deus alegrando minha alma, né. E muitas vezes passou na minha mente de parar, muitas vezes passou na minha mente de desistir. Eu tenho que ser sincero. Muitas das vezes, eu já coloquei o violino para vender. Já coloquei o violino para vender. Você sabe, uma das últimas vezes que me deu um sentimento de revolta assim, falei que ia vender o violino, eu não fiz isso porque a minha filha, vai completar 12 aninhos amanhã, se Deus quiser, a minha filha mais novinha, ela chegou, olhou, viu a minha tristeza, e falou, papai, não vende o seu violino não, dá para mim, porque eu gosto muito do seu violino. Olha isso, cara. Né? E aquilo me arrebentou, né? Aquilo me arrebentou, assim. Então, assim, eu agradeço a Deus o tempo todo, porque tive, sim, muitas vontades de largar a mão, de parar com tudo, né? Esquecer essa questão da vida com a música, eu achava que não tinha nada a ver. Mas, gente, quando Deus tem um propósito na nossa vida, você pode estar num lugar assim que você fala, não tem saída. É isso aqui. Tem. A gente não enxerga, mas tem. Deus cria. Simplesmente assim. Deus cria. Eu estou resumindo muito, porque eu vivi muita coisa. Se eu for contar os testemunhos de tudo que eu vivi, a gente vai muito longe. Mas, assim, as experiências com a música, né, foram com muita lágrima, mas eu agradeço a Deus, que eu não tenho dúvidas que Deus escolheu a mim para viver disso, para viver de música. E para levar esperança para alguns que passam na minha vida, né, que eu tenho a oportunidade de testificar, de contar, independente de igreja, de fé, né? Independente disso, se crê, se não crê, né? Cada um acredita e a gente respeita, né? Ver Deus de uma maneira, entende fé de uma maneira, independente, né? A verdade é que, crendo ou não crendo, as pessoas têm os seus altos e seus baixos, né? E a gente precisa entender que sempre tem uma saída. Sempre existe uma saída, onde a gente menos espera. A gente acredita que quando acontece um movimento incrível na nossa vida, é a fé. Foi o movimento agir de Deus, né, pela fé. Né? Outros visualizam, acreditam, mas temos mesmo que visualizar. É muito importante isso. Se visualize aonde você quer estar. Se visualize o que você quer alcançar. Né? E se você tem fé, ora, entrega nas mãos de Deus. Mas visualize, não desista. Visualize o tempo todo. Né? Tem que começar aqui. Tem que cair aqui, descer no coração e haja. Tem que agir. Tem que agir. Vai estudando, vai buscando conhecimento, vai se esforçando com o que tem. Às vezes eu reclamava com o meu professor. Ah, professor, não consigo fazer isso, aquilo, outro. Meu arco é muito ruim. Meu arco é isso, meu arco é um chinesinho. Meu arco não sei o que. Daí um dia ele falou, Thiago, ó, daqui o teu arco. Daí ele pegou o meu arco, chinesinho, um arquinho simples, né? Fabricação chinesa. Pegou o meu arco, ele pegou e tocou o que eu estava estudando, e eu fiquei assim, ó. Né? Tocou. Daí ele falou, tá vendo? Isso aqui. Daí ele falou assim, isso não é para te humilhar. Não é para te humilhar. É apenas fiz isso para te mostrar uma coisa. Né? O teu arco é bom? Não é. É um arco que tem as suas limitações? Sim, tem. Mas o que nós estamos conversando aqui não necessariamente tem a ver com o teu arco. Tem a ver com a habilidade. Você precisa desenvolver a habilidade. Você precisa desenvolver a técnica. A técnica não tem nada a ver com o arco, com o violino. Toque bem com o que você tem. Faça o seu melhor com o que você tem. Daí ele falou assim, é melhor... Ele falou assim, imagina você fazendo uma prova, um concurso, daí tem lá uma banca. Daí você entra com um super violino, com um arco maravilhoso, um violino top, aí toca, sabe?
Daí a banca te avalia, daí eles falam assim entre eles, nossa, né? Que violinaço na mão desse músico, né? Uma pena que não tem um músico bom para tocar o instrumento, né? Daí falou, agora, o que é melhor? Você ouvir isso ou é melhor você ouvir, de repente você entra, toca para a banca, com o violino que você tem, com o arco que você tem, e você chega e faz o teu melhor. Toca incrivelmente bem, com aquele violininho, com aquele arquinho simples. Daí a banca fala, uau, que músico. Uma pena que ele não tem um bom violino. Merece um violino melhor, merece um instrumento melhor, porque o cara tem uma técnica incrível. O que é melhor ouvir? Eu falei, o segundo dele, exatamente. Então, faz o teu melhor com o que você tem. É o que você tem no momento? Então, não fique reclamando, não fique resmungando. Ah, isso... Faz o teu melhor com o que você tem. O arco é simples? Domina a técnica com o arco simples. Ah, o violino é simples. Domina, na medida do possível, a técnica com um violino simples. Porque quando você tiver condições de pegar um instrumento melhor, Deus preparou para mim, tá, gente? A minha primeira ida para o Rio de Janeiro, né, tá aí o Júnior, que eu comentei do Rio, ele sabe disso, porque ele também teve uma participação incrível nisso. Né? Meu primeiro bom violino foi quando eu fui para o Rio, né? Que Deus preparou de uma maneira muito especial para mim. Eu não gastei um tostão, gente. Não gastei um tostão. Eu fui presenteado com um bom violino. Foi o meu primeiro bom violino. Foi uma obra linda que Deus fez na minha vida. Foi o primeiro bom violino. Chegou assim na minha mão. Daí eu ficava triste, que eu não tinha condições de comprar um violino legal. Detalhe, quando eu fui para o Rio, eu tinha o meu violino, que era um violininho nacional, e eu estava sem arco. Eu peguei um arco emprestado do Projeto Guri, que era um arco simples também. E voltei do Rio de Janeiro para São José do Rio Preto com um violino francês e com um arco muito bom. E aí? Isso daí é obra de Deus, isso daí é fé, isso daí é os caminhos que Deus toma na nossa vida. Entende? Então, nunca. Eu fui para o Rio para fazer um curso. Eu fui fazer um curso lá. Fui lá buscar violino. Mas nunca passou na minha cabeça isso. Mas Deus lá no céu já tinha o propósito dele preparado, né? Então, é assim que Deus atua, é assim que Deus faz na nossa vida, é assim que a fé, assim que a visualização, né? Visualizar Verdade. o sucesso. Isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo também, irmão, tocando nesse assunto, principalmente aquele que serve a Deus, né? Fala assim, mas eu sirvo a Deus tanto tempo e fulano não serve a Deus, ele alcançou aquilo outro. É porque Deus abençoa conforme o nosso esforço. Independente Sim. da religião que serve ou não serve a Deus. Deus, ele gosta de trabalhar quando ele vê em nós aquela dedicação, aquele esforço. Sim, É que nem eu estava um dia deste conversando, é uma coisa simples. Você vê que o cego de Jericó, ele não poderia enxergar, ele estava cego, porém ele ouvia. Então ele usou do que ele podia, quando ele percebeu que o Senhor Jesus estava passando ali, ele falou, a única coisa que eu posso fazer é gritar, eu tenho que clamar, eu vou gritar para ver se ele me escuta. Sim. Tipo, ele não tinha como chegar, ele nem sabia que o Senhor Jesus ia parar na frente dele. Saiu berrando. Ele nem saber, saiu berrando. É o que ele tinha. E ele conseguia, que nem a mulher do fluxo de sangue, muita multidão, quem diria que ela ia conseguir tocar na hora? Tinha muita gente. Porque onde o Jesus passava era muita gente. Por certo, ela foi empurrada, por certo, alguém falou com ela. Reclamou, resmungou. Tampou o ouvido e foi. Essa é a função, né? É você ir no teu objetivo. Alguns, é curioso isso. Alguns, você pega dentro da Bíblia, alguns, Cristo simplesmente chegou lá, tocou e curou. Outros, ele não. Outros, ele perguntou, o que tu queres? Ele queria ouvir. É óbvio que ele sabia que tinha um cego lá que queria enxergar. Você acha que ele não sabia? O que tu queres? Quase que ele falou, Senhor, é óbvio que tu sabes o que eu quero. Eu quero enxergar, ué. O que eu quero? Mas não, ele queria ouvir dele. Outros não. Outros o Senhor foi lá e tocou, curou. Veja, viu, seja liberto. Foi liberto. Né? Outros ele perguntou, indagou. Ele queria ouvir. Ainda que ele sabia o que era, mas ele queria ouvir. Então, alguns, Deus... tem coisas que a gente não adianta a gente querer entender. A gente tem que viver. Né?
debater com Deus não tem sentido. Nós vamos perder. Essa é a verdade, né? Então, como ele trabalha, como ele atua na vida de cada um, isso daí é com ele, não é com nós. É com ele. Em alguns ele vai ver, vai esperar de nós o processo, o nosso esforço. Né? Ó, Senhor, eu tô aqui, ó, tô me dedicando. Outros, ele vai simplesmente chegar e vai abençoar. Porque ele quer, ué. Ele tem os propósitos deles. Não adianta a gente querer discutir isso. Né? Não tem explicação para isso. Só o Criador pode justificar isso daí. Né? Então, às vezes a gente faz isso. Né? Já fiz isso. Poxa, Senhor, né? Por que a minha vida foi assim? Por que eu não poderia ter, né, quando eu estava na empresa lá e tal? Né? Mas eu vi muita coisa que aconteceu lá dentro que eu precisava passar por ali. Senão hoje, certamente... Você sabe o que acontece? É uma crítica agora, uma crítica construtiva. Eu conheci muita gente no meio musical que não valoriza o que tem. Não valoriza. A pessoa teve a oportunidade de estudar com bons professores, de ter instrumentos bons, né? Enfim, não dá valor nenhum. Agora, de repente, alguém que não teve as mesmas oportunidades, sai, às vezes, de uma comunidade lá e teve a oportunidade de estudar e o cara vira um foguete, assim. Porque ele sabe de onde ele saiu. Entende? É o famoso ditado: só sabe que é chorar quem já chorou. Só sabe quem quer sentir dor quem já sentiu dor. Entende? Então, não, claro que tem pessoas que nasceram numa condição melhor, que dão valor ao que tem. Não estou falando, generalizando. Tem. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Então, ao invés de nós ficarmos muitas vezes reclamando, visualiza. Visualiza onde você quer estar. Visualiza o que você quer alcançar. Né? Faz a sua oração ou a fé, independente de como você entende a fé, visualiza. Visualiza, estabelece uma meta e vai de atrás. Se não for nesse caminho, de algum lado vai acontecer. Um amigo meu, eu fiz um concurso uns tempos atrás e fui muito bem na prova. Foi bem, estava tudo certo, assim, eu passei, estava dentro da vaga e, nossa, no final de tudo, teve uma situação lá que acabou que perdi a oportunidade, né? E eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Tinham várias etapas. As etapas mais difíceis eu passei em tudo. As que tava facinho, acabei sendo reprovado. Eu fiquei muito chateado. Fiquei muito mal. Aí desabafei, chorei também, aquela coisa toda. Daí eu escutei de um irmão amigo. Falei assim, ó, você não tá entendendo. Eu falei, por que eu não tô entendendo? Às vezes você tá batendo nessa porta aqui, ó, que parecia estar aberta e fechou, mas você não tá olhando do lado. Tem uma do teu lado que é maior do que essa, e você não tá enxergando, porque você tá muito focado aqui, ó. Tá fechado? Olha pro ladinho, você vai ver que tem uma porta enorme aberta. Daí eu falei, não consigo ver, porque a gente fica cego. Parece que era aquilo ali, tinha que ser aquilo, né? Aí o que aconteceu? A minha vinda para cá foi justamente essa porta gigante que estava aberta e eu não estava enxergando. Muito melhor do que eu esperava. Muito, mas muito melhor. Você não tem noção. Tem noção. Sabe? Muito melhor. Surpreendeu, né? Surpreendeu. Exatamente. Exatamente. Ô, irmão Thiago, agora hoje o irmão, por misericórdia, dá aula também. O irmão é professor, né? Sim, sou professor. Exatamente. Pro irmão, não sei se agora, devido ao horário, mas o irmão conseguiria tocar um hino para nós ou algum... Opa, prazer imenso. Para nós ouvir um pouco aí. Meu violininho tá aqui, ó. Ô, glória. Eu vou desativar meu microfone, porque aí dá para ouvir melhor aí. Porque agora tá o vizinho ligou o som aqui, aí dá interferência. Não tem problema, normal. É que aqui tá bem fechado aqui, porque de vez em quando fica um sonzão alto aqui no prédio aqui também, e daí eu consigo dar uma aliviada na situação. Antes de eu tocar, já quero antes de tá um pouquinho ainda, vai ter algumas conversas por certo, mas agradecer quem tá aí nos assistindo aí, que sirva como motivação, né? Não que, às vezes eu falo por mim, né? Às vezes nós tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que o irmão acabou de falar,
que é necessário acontecer para que hoje nós possamos também contar para alguém e a pessoa possa servir como um exemplo, né? Aqui falar, a servo de Deus passou, a servo de Deus passou, por que que eu estou desistindo nesse momento? Não, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu posso alcançar também. Então, às vezes, é necessário isso aí. Então, vocês que estão assistindo, tenha isso, essa live, Deus colocou no meu coração esse sentimento. Mas que, às vezes, nós vamos falar mais da música, mas vai ter outras pessoas que vão falar de outros assuntos, mas é de qualquer forma que vai trazer para nós motivação, para nós sentir motivado a continuar naquilo que nós temos desejo, né? Eu estou vendo que tem uma irmã Isabel, é sua mãe? É minha mãe. Cadê? Ela mandou alguma coisa? Eu não vi. Não... Tua mãe está nos assistindo aqui. Bebel, tudo bem, mãezinha? Paz de Deus. Eu não vi ela entrar, não consegui ver. Mandou uma mensagem aí eu vi o nome, eu vi que é Proença, falei, opa, da família do Montiago. Montiago, toca o hino pra nós aí, nós vamos ouvir aqui na comunhão. Como eu senti tocar aí? Tá bom. Só posicionar aqui bem certinho. Tá bom? Dá para escutar bem? Tá. Bom, esse hino que eu vou tocar aqui é um hino que tem um significado bem importante na minha vida, em particular, tá? Justamente com a música. Então, quem sabe ele possa fazer sentido na vida de alguém também.
Deus. Deus abençoe, irmão. Amém. Eu tenho aqui, eu sempre brinco assim, brinco, mas com a verdade, né? Às vezes eu até brinco com o povo, assim, falando que em casa tá pronto a nós montar uma loja de instrumento. Porque tudo aqui é envolvido na música, né? Depois Maravilha. comecei a tocar também violino, né? Assim, mas o meu desejo foi só para tocar nos cultos mesmo. Sim. E aí logo em seguida depois parou também o desejo de tocar violão. O violão tem uma história tão bonita porque eu não peguei aula, eu não tive aula, né? Aham. E só que eu fiquei curioso, é que nem o irmão falou, sempre você tem que ter uma visão. Então quando eu vi alguém com violão, eu não parava de olhar pro dedo. Olhava pro dedo, eu via o dedo dele aí, eu ficava só observando aquilo. E foi no meio das orações, observando, que chegou um dia que eu peguei até um violão emprestado, na época eu não tinha condições, e deu parou de ter um violão emprestado, e tirei o primeiro hino, que foi Que até o maravilha. hino Desejo Seu, meu Senhor, né, fiel até, foi o primeiro hino que eu tirei. E aí ele foi abençoando, hoje nós já, por misericórdia, nós já temos aqui um ukulele, um violão, violino, uma gaita. Bom, bom demais. Não, não tem E investimento melhor. por isso que quando eu comecei essa live, eu já foquei mais na parte da música, porque é uma parte que eu tenho um grande amor, né, pela música, né. Sim, Meu irmão, ele tem 12 anos, tá bem, ainda não fez aulinha, mas vamos colocar na aulinha de música. Mas ele que já tem uma legal. flauta, que ele preparou para ele uma flauta transversal. E nós percebemos que ele já tem o dom da música, porque se ele Sim, escuta o hino ser tocado, ele pega a altura, sem saber nada de nota, nada de harmonia, ritmo, não sabe sim. nada. Ele viu o hino, ele já pega e já toca na flauta, né? Aí um dia desse eu brinquei com ele, falei, ó, tá tocando na tonalidade diferente, você quer ver só? Quando eu peguei o violino e fui tocar, não tinha nada de tonalidade diferente, tava na mesma tonalidade que nós tava tocando. Então, o dom já tá nele, né? Que bonito. E É, isso é bom. E tem que incentivar, né? Tem que dar esse ânimo. A música, além da questão espiritual, ela tem uma, ela é transformadora, né? Ela ajuda em muitos pontos, em muitos aspectos da vida, né? Uma delas é justamente na questão da superação, né? O fato de você verdade. aprender uma determinada habilidade, você tem uma dificuldade de segurar no arco do violino, né? Daí você vai lá, você fica trabalhando, vai entendendo como que funciona cada dedinho, como que distribui os dedos sobre o arco, por que que tem que ser assim, né? Qual que é o sentido? Por que que eu não posso segurar assim? Que eu não posso segurar de qualquer jeito? Não, tem uma lógica, né? Tudo é explicado, tudo tem um sentido, né? E daí, conforme os alunos vão tendo esses desafios, eles vão desenvolvendo e vão percebendo que eles são capazes. Então, independente de seguir uma carreira com a música, eu vejo muito essas habilidades mental de que eles vão seguir uma carreira em outras áreas, eles vão chegar lá entendendo, não, eu sou capaz de vencer os obstáculos, eu sou capaz de vencer as barreiras. Por quê? Por conta das experiências positivas que ele teve enquanto estudava, né? Então, eu sempre falo isso com os alunos, falo, olha, quando vocês tiverem uma dificuldade, faz parte do processo. Vamos investir, vamos vencer essa dificuldade, né? Ah, eu tenho uma dificuldade, paro. Isso daí você começa a alimentar na tua mente, a criança, se começa desde pequenininho a estudar música, ou qualquer pessoa, né? Ela começa a alimentar na mente dela que o caminho mais fácil é desistir sempre. Então, tudo que ela for fazer, ela vai desistir. Porque já condicionou a sua mente dessa forma. Já está condicionado. Essa informação ela já interiorizou, né? Então, vai para o trabalho. Tem uma dificuldade no trabalho, é mais fácil eu pedir as contas, porque eu não vou dar conta. Vai para a faculdade, tem uma dificuldade no trabalho, é melhor eu parar a faculdade, porque eu não vou dar conta. E o resto da vida vai ser assim. Uma frustração após a outra. A pessoa já acostumou, né? Acaba acostumando, né? Com, Exatamente. com essa parte, né? Exatamente. Irmão Thiago, É interessante os desafios. Os desafios é para ser superado mesmo. É isso aí. Quando tiver desafio, uau! Aí agora eu vou mostrar o meu valor.
Vou lá, demore o tempo que for, trabalha, persevera, porque o que a gente não gosta é de viver o processo. A gente quer ver o produto final, né? Mas, cara, o processo é incrível. O processo é que não é fácil viver, mas o processo é incrível. Já estamos querendo chegar já no final de tudo, né? Bom, Thiago, tem acho que é o Júnior, né? Ele pediu para eu tocar o hino aí, Esta Viagem Farei, que falou que tá com saudade de ouvir eu tocar esse hino. Fala pra ele que eu vou tocar Essa Viagem Farei, mas do jeito que tá no Inário, tá? Porque eu conheço ele já. Ele quer que eu invente umas coisinhas aí. Isso aí é uma figura, pai. Moço, sinta-se à vontade, viu? Deixa o moço sentir tocar, pode tocar. Sinta-se à vontade. Então vamos lá, então. Pode tocar do jeito que ele quer? Pode. Então tá bom. Não se escandalize os irmãos aí, tá bom? Essa daí é a época que eu não tinha muito entendimento. Os irmãos que vão ouvir é o hino que vai ser tocado aqui na live, mas no culto não é tocado desse jeito não, tá? Exatamente, exatamente. Totalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar normal, depois eu faço uns improvisos em cima, tá bom? Pra não gerar uma confusão. Vou fazer um pequeno improviso aqui agora, tá bom? Foi embora. Irmão, eu vi até o som do trem aí. Aí quando a gente era moço, no interior, o Júnior ele é extremamente musical. Ele não segue a carreira com a música, mas é um cara que eu falo que ele não segue porque ele não quer, né? Mas toca um violão, toca um piano
Uma vez eu entrei com ele no Conservatório de Música na cidade de Itapetininga, onde a gente morava, e tinha uma professora lá de piano, né? E eu fui com ele pra lá e tal, e daí entramos na sala da professora de piano, apresentei ele. Não, na verdade ele conhecia ela já. Daí começamos a conversar com ela, aí ela falou pra ele, senta aí e toca pra eu te ver tocar. E ele começou a tocar, na frente da professora, cara de pau ainda, né? Tocou... Começou a tocar pra lá, fazendo uns improvisos, ele é muito bom em blues, essas coisas, né? Começou a fazer umas brincadeiras no piano, ela ficou assim, ó. Falou que você nunca estudou, daí falou, eu fiz uns 6 meses de aula, só isso, tocando tudo isso dela, ele é. Ela ficou impressionada com ele, daí a gente se divertia quando era jovem lá na cidade. Aí fica só a lembrança, né? Você fica com saudade, né? Bom, O irmão agora tá em Fortaleza, por certo, ele fica pensando, se tivesse aqui, ele falou que ia pegar até o violão, ele falou, quase peguei o violão para acompanhar aqui, ele escreveu aí nos comentários. Mas eu já falei para ele, se ele me ama, ele vai vir aqui em Fortaleza me ver. Eita, tem desculpa. Depois dessa, irmão Júnior, depois dessa, irmão Thiago, Deus abençoe aí pela Amém, participação. Meu querido. Mas antes, eu vi que tem aqui uma solicitação. Eu não sei se foi enganado. Vamos ver aqui essa solicitação aqui. Não sei se mandaram enganado, vamos ver. Essa live é pro irmão, assim, que nós fechamos aqui uma live. Não, fica à vontade, não tem problema nenhum não. Mas mandar a solicitação aqui, eu tenho certeza que se der pra pessoa entrar, vai ser de grande alegria também. Tenho certeza que não só eu, mas o irmão aí vai ficar feliz também. Com certeza. Se a pessoa mandou sem querer, mas se a pessoa tiver querer entrar, pode entrar. Já mandei, aceitei a solicitação aí, pode entrar aí para nós poder, então, encerrar a live aí também. Já agradecendo a todos que estão aí, que ajudaram nós aí compartilhando, né? Mas eu acho que a pessoa não quer entrar não, acho que foi enganado. De repente mandou sem querer. A Isabel, sua mãe. Minha mãe. Pode ser que ela tenha apertado sem querer, então, não sei. Eu até apertei assim pra ver se ela não queria entrar pra falar alguma coisa pro irmão. Mas eu acho que deve ter sido por engano. Ou sem querer, né? Provavelmente. Eu fiquei muito feliz aí pelo irmão estar junto de nós. Eu queria que o irmão pudesse deixar uma frase, porque assim, muitos que estão assistindo a live também alguém pode pensar assim, mas eu não tenho interesse sobre a música. Tudo bem, mas aqui o assunto, nós estamos falando da música, porque é o interesse do servo de Deus, mas se nós for pegar a história, né, de vida em relação à música, você pode levar essa história para a sua vida em relação àquilo que você espera. Não é necessário ser apenas a música, né? Porque é que nem eu falei para o irmão no começo, muita pessoa mandando mensagem, pedindo oração, porque às vezes, irmão Thiago, a pessoa usavam, eu mesmo tinha o Instagram, mas não utilizava dele. Eu tinha aqui o e-mail, tudo, mas eu tirei o aplicativo. E nessa pandemia eu comecei a utilizar, comecei a usar mais o Instagram. E aí eu percebia que tinha live, que pra mim, eu via que tinha um grande aproveito. Eu entrava na live, como é que alguma pessoa conversava sobre a profissão dele. Mas aquela palavra que ele falava, uma frase que ele dizia ali, por mais que era através daquela profissão, pegava e trazia para a minha vida. Sim. Trazia para aquilo que eu precisava. E eu vi que isso foi me ajudando, foi me motivando de uma certa maneira para me correr atrás daquilo que realmente eu estava querendo alcançar. Então, às vezes, muita pessoa fala assim, mas é questão de profissão, não, até uma vida espiritual, uma vida material, dependente da crença. Nós estamos aqui, essa live, o intuito dela, que eu tenho certeza disso, foi por isso que Deus colocou um sentimento nessa live, live motivando, é poder trazer benefício através do tocar, que nem o servo de Deus ficou até um pouco preocupado em questão, né? Eu sei, se o Zoom tá querendo que eu toque daquele jeito e tal, mas é bom isso, é uma maneira que nós temos de se expressar, de contar o que Deus fez, como que nós éramos, para o pessoal sentir que na vida nós teve, com certeza o irmão na vida, até mesmo no tocar, já tocou alguma coisa que saiu errado, não percebeu que não foi bem, né? Ou outras coisas a mais, como falou, a desistência, querer guardar, vender o violino, né? E a sua filha foi e falou, pai, não faça isso, né? Então, são coisas que para nós são gratificantes, né? Então, com certeza. Já de antemão, só lembrando a todos, a filha dele amanhã faz aniversário, 12 anos, Isso, 12 aninhos, minha princesa. 12 anos, tô ficando velho, meu irmão.
Faz parte da vida, né? Eu costumo dizer que o tempo é democrático, filho. Ele é certinho, filho. Não tem jeito. Meu irmão, Deus abençoe. Os irmãos aqui estão nos assistindo, eu vou agora rapidinho cancelar só os comentários para que alguém se sentir de tirar um print, né, colocar nos seus stories, marcar a gente aí também, e para que nós podemos levar essa live. Eu não tinha intuito nenhum, Thiago, intuito nenhum. Eu sempre abri live, mas era assim para conversar, para tocar ainda, às vezes abria com alguns irmãos do professor, mas não tinha aquele propósito, como Deus permitiu de nós ter esse propósito hoje, né, que é o primeira live de muitas que nós vamos continuar fazendo aí, que Deus quiser, toda sexta-feira. Né, live motivando, vamos estar chamando algumas irmãs que sentir também, e estar participando cada sexta-feira, colocando um participante para estar junto de nós, tá bom? Ótimo. Eu não sei como que o irmão gosta, o irmão Rômulo, ele fazia assim, ó, né? Ele dizia que era ele gosta. Deus, né? Ele fala glória a Deus para tirar o print. Então, eu vou fazer, não, eu vou pedir licença, nem sei se ele tá assistindo nós, mas vamos fazer essa parte aí. O irmão quiser segurar o violino também, né? Aqui, tem problema? Boa. E vou estar apontando aqui o nome Live Motivando. Tira o print aí, os irmãos puderem tirar. Deus abençoe, tenho certeza que deu para tirar já. Se não conseguiu tirar, mas tá bom, a intenção. Tá ótimo. Deus abençoe, irmão Thiago, de coração. Amém, aí, meu querido. Amém. O prazer foi Ceará, todo meu. Né? Exatamente, não é de Curitiba, estamos longe. Paraná. Não. Normal, faz parte da brincadeira. Camarada não para, né? Uma hora tá num lar, chega uma hora que não sabe onde tá mais, né? Para encerrar, uma frase que o irmão sentir, ou pode ser uma frase bíblica ou alguma coisa também que o irmão sentir de falar, não precisa ser totalmente da Bíblia, mas alguma frase que possa o povo que estão nos assistindo não desistir, né, daquilo que tem vontade de alcançar. Vamos deixar uma frase para nós poder. Eu costumo sempre falar assim: nunca desista de seus sonhos. Nunca desista. Nunca desista. E sobretudo, eu acho que o sucesso ele está muito mais atrelado à nossa felicidade em aquilo que nós fazemos e exercemos na vida do que sucesso em termos monetários. Tá? Acho que a gente tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz fazendo aquilo que nós amamos. Se você não é feliz fazendo algo, você pode até ganhar bem, como existe. Muita gente é assim, mas a pessoa não é feliz. Então ele não alcançou sucesso. Então o sucesso, ele está atrelado, na minha opinião, o sucesso está atrelado à felicidade. Ser feliz fazendo algo. E sem dúvidas nenhuma, você sendo feliz fazendo aquilo que você ama, com certeza você vai ser bem remunerado, você vai ser valorizado, vai ser reconhecido, entende? Assim como Deus vem fazendo na minha vida. Então, sobretudo, não corra só atrás do dinheiro. O dinheiro é importante para a nossa vida e ninguém está falando que não é para ir atrás. Seja feliz fazendo aquilo que você faz. Que você vai, que o dinheiro ele vai apenas ser uma complementação do teu sucesso. Então, seja feliz. Nunca desista dos sonhos que você tem no coração e seja feliz. Isso é o mais importante. Felicidade. Tá? Não fique com crenças limitantes. Crenças limitantes não levam a gente para lugar nenhum. Pelo contrário, só atrasa a nossa vida. Principalmente na vida espiritual. Senhor, eu não sou digno disso, eu não sou digno de ser ouvido por você. Se Deus não quisesse nos ouvir, então Ele não nos daria o privilégio de aprendermos a orar. Não teria nos gerado. Simples, não teria muita coisa que Ele nos deu a oportunidade. Somos a sua imagem e semelhança. Então, se somos a imagem e semelhança dele, sim, quando nós dobrarmos nosso joelho, cremos e pedimos com fé, Ele vai sim ter alegria de nos ouvir. Ele vai ter alegria de estar olhando para nós. Né? Então, eu não mereço, sabe? Seja humilde, mas não com crenças limitantes. Então, a mensagem que eu deixo é: nunca desista dos seus sonhos e seja feliz. Deus abençoe. Aí eu esqueci até de ativar os comentários. Peço perdão a quem estava. Eu esqueci Tem problema. Os comentários desativados. Mas Deus abençoe de coração aí. E a verdade que eu sempre tinha isso na minha mente muito tempo atrás.
E desde quando o Senhor foi abrindo a nossa mente, por misericórdia, que ainda vamos aprender, né? Vamos continuar aprendendo. Mas Claro, tem algumas todos coisas nós. que tem alguma coisa que nós já aprendemos, graças a Deus, que nós também temos que compartilhar, né? Sim, Eu digo que você acaba aprendendo mais quando você compartilha com alguém, não é isso? Você exatamente, acaba aprendendo. exatamente. Tem um amigo meu, irmão nosso na fé. Ele trabalha, não tem nada a ver com música, e é um menino muito inteligente que eu admiro demais. Ele contou uma história uma vez para mim que ele estava num grupo de empresários assim, e estavam falando sobre questões financeiras mesmo e valores altos, né? Aí tinha um rapaz no grupo que era primo de um cara que era muito bem sucedido, que vivia falando, pô, eu preciso ganhar 1 milhão, preciso ter 1 milhão na minha conta, preciso urgente, né? E ficava toda vez que ele se encontrava falando assim. Daí, um dia o primo dele, que era bem sucedido, falou assim, pô, cara, você sempre fala que precisa de 1 milhão, que precisa de dinheiro, que quer alcançar essa meta de 1 milhão. Quantos milhões de pessoas você já ajudou na sua vida? Você precisa fazer algo para merecer esse 1 milhão. Não é só querer. Você já ajudou 1 milhão de pessoas? O que você já criou? Que legado você já deixou para as pessoas para ser merecedor desse valor na sua conta? Porque só querer é fácil. A gente precisa deixar um legado para as pessoas. Então, todo conhecimento, toda experiência e posições que nós alcançamos na nossa vida, currículos, diplomas, enfim, a gente tem que entender que é muito mais para agregar na vida das pessoas do que só na nossa. Quando a gente tem um coração aberto e uma disposição para ajudar as pessoas a alcançar e talvez até um sucesso maior do que o nosso, você pode ter certeza que é uma maneira de você, né, alguns dizem, né, que é a física quântica, né, você enviar uma mensagem para o universo e essa mensagem vai retornar em dobro para você, né? Eu acredito que é a fé novamente. Você tem o prazer de ajudar? Cristo fez isso, ele se doou pela humanidade. Hoje ele é quem? É o Criador, é o Filho do Criador, é o Filho de Deus, está sentado à destra dele. Né? Então, assim, ele já veio na Terra e já nos ensinou, ajude o próximo. Né? Então, tudo que a gente alcançar, quando a gente doa para o próximo, pode ter certeza que isso vai voltar ainda triplicado na nossa vida. Meu irmão, Deus abençoe mais uma vez. Amém, meu querido. Alegria. Se Deus preparar, vamos fazer mais outra live aí. Tu não pode também Vamos entrar, participar novamente, tá bom? Vai ser de grande alegria aí. Salve a família, a esposa, a filhinha. Amém. Toda a família, a mamãe que assistiu aí, a mãe do nosso irmão Tiago, Deus abençoe. Né? O Júnior também, aí, Minha amigo rainha, aí, servo de Deus. Junião. Então aí, Deus abençoe a todos também, a nossa irmã Débora tá aí, tantos outros que participaram aí. Eu falo participaram porque estavam aqui ouvindo e recebendo também essas palavras, né, como motivação para a sua vida. Meu irmão, Maravilha. Deus abençoe, parceiro. Amém, meu irmãozão. Fica com Deus, só da família também, viu? Deus abençoe pelo convite. Foi uma honra estar com você aqui, viu? Eu que digo isso, a honra é toda minha, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Bom final de semana abençoado a todos. Esse foi o nosso irmão Tiago. Tiago de Fortaleza, Ceará. Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistiram, nos acompanharam, que compartilharam essa live. Vai ficar salva. Aquele que tirar o print e quiser também postar, né, marcando ali o céu de Deus, nosso irmão Tiago, tá bom? Tiago, eu vou marcar, eu acho que a maioria deve ter já salvo ele. Irmão Tiago, tiver aí na live ainda, escreve para nós aí embaixo nos comentários o teu Instagram aí, para que o povo possa também seguir o irmão, tá bom? Deus abençoe também a todos que nos assistiram, acompanharam aí. Lembrando que Deus preparava estar sempre marcando aí, anunciando para vocês no Instagram. Próxima sexta-feira, que possa ser que nós tenha mais uma live motivando aí podcast cristão, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí com alegria por estar junto de nós, tá certo? Peço perdão pelos barulhos, o vizinho acabou ligando o som, mas acredito que foi uma live muito abençoada por Deus. Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado em tudo. Percebemos aí
que em tudo Deus nos ajudou. Bom, vou marcar o céu de Deus lá no meu story, também no meu feed, e você lá acompanha a live, compartilhe também depois, para que todos possam participar. Que Deus os abençoe e vivem todos com a santa paz de Deus. Amém.